Olá! Todo ser humano precisa de contato com a natureza para ter uma vida saudável. Essa parece uma ideia estabelecida, certo? Pode até ser, mas a concentração das populações nos grandes centros urbanos tem dificultado e, em alguns casos, impossibilitado essa proximidade com a natureza. Um cenário que traz complicações para a saúde física e mental. Estudos recentes feitos na Holanda demonstraram que as pessoas que moram perto de áreas verdes apresentavam um índice menor de doenças pulmonares, cardiovasculares, transtornos de ansiedade, depressão e até diabetes, quando comparadas às pessoas que moram longe dessas áreas. É o chamado transtorno do déficit de natureza, uma expressão que foi usada pela primeira vez em 2005. As crianças que crescem rodeadas apenas por concreto e asfalto são as principais afetadas. E essa falta de contato com a terra, a água, o verde e com os animais no dia a dia tem reflexos, inclusive, na vida escolar de meninos e meninas. Nossos convidados são Laís Fleury, diretora do projeto Criança e Natureza do Instituto Alana, e Chico Chinor, diretor administrativo do Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental. Laís, Chico, muito obrigado pela presença no Salto para o Futuro de hoje. Obrigada. Para começar, Laís, eu queria que você dissesse para a gente o que é déficit de natureza. Na verdade, a gente chama de transtorno do déficit de natureza, né? Que é um termo cunhado pelo jornalista americano Richard Louv. É um autor de um livro que chama A Última Criança na Natureza, que a gente até traduziu através do Criança e Natureza, do projeto Criança e Natureza do Instituto Alana, e ele associa a ausência da natureza na vida, não só da criança, mas também como de todos nós humanos, algo que tem gerado um impacto direto na nossa saúde, tanto física quanto emocional. Então, associa muito assim, ao nosso estilo de vida, por exemplo, que tem sido cada vez mais distante do mundo natural, e o tanto que tem algumas doenças que elas estão emergindo, o nível delas estão aumentando cada vez mais, como obesidade, como agressividade, como hiperatividade, como transtorno de déficit de atenção também. Então, assim, o interessante é que existe realmente o transtorno do déficit de natureza, mas também como que a natureza, a presença da natureza também é o caminho inverso, no sentido tanto que ela contribui de forma integrada no desenvolvimento integral da criança. Você estava me dizendo antes da gente começar aqui a gravar que, embora tenha esse nome, transtorno do déficit de natureza, nesse não é um termo médico. Não é um termo médico, é um termo que esse jornalista cunhou simplesmente para identificar essa ausência de natureza na vida das pessoas, o tanto que isso tem tido um impacto negativo na saúde emocional e física das crianças, principalmente de nós, seres humanos. Até porque arranjar alguma medicação para o transtorno de natureza, a única medicação é a natureza. É a natureza. Agora, Chico, queria que você falasse um pouquinho do Moleque Mateiro. Esse é um nome curioso, né? A gente ficou aqui, como é que o Instituto trabalha essa questão da educação ambiental e também falar um pouquinho que essa ausência de natureza, a gente, ao contrário do que muita gente acha, né, não está só relacionada ao uso inadequado dos recursos naturais. Muita gente acha isso, né? Não tem natureza porque não tem, né, ali está escasso o recurso natural, escassez de recurso natural. Mesmo em cidades em que as crianças têm florestas perto, ou enfim, né, tem alguma proximidade com a natureza, elas já crescem afastadas, né? Como é que vocês do Instituto acompanham isso também? Então, o nome Moleque Mateiro vem exatamente isso. Moleque é uma criança levada, uma criança que brinca, que é feliz, e mateiro é quem sabe tudo de mato. Então, moleque mateiro é aquela criança que brinca feliz no meio do mato. E exatamente esse nome veio da proposta inicial do Instituto. Quando o Instituto começou, nós tínhamos a ideia de ser um projeto, um programa que levaria crianças para trilhas no Rio de Janeiro. É uma cidade abençoada com milhões de trilhas. E essa ideia veio realmente da minha trajetória pessoal, que eu sempre tive um contato muito forte com a natureza. Eu participava de alguns projetos de educação ambiental e eu via que esses projetos eram distantes da natureza. Eu via que muitas crianças não sabiam, nunca tinham ido para o mato. Eu via crianças que moravam no Jardim Botânico, que é do Rio de Janeiro, onde se tem assim, inúmeras possibilidades, e nunca tinham ido para um ambiente assim, realmente natural. Tinham no máximo para um play, tinham no máximo para a praia. Eu falava, gente, como isso é possível? Então, realmente, você conseguir tirar as crianças do dia a dia, em que ela está enclausurada, sempre num quadrado fechado, aquele quadradinho da sala de aula, depois aquele quadradinho do play, depois aquele quadradinho do judô, depois aquele quadradinho da natação, e levar ele para um ambiente natural, isso enriquece muito a criança. E aí foi com essa proposta que o Moleque Mateiro começou a levar as crianças para a natureza, de maneira que realmente
aproximasse e você falasse da natureza e criasse um carinho das crianças para a natureza através do contato. Eu tenho uma história muito forte, que foi logo no início do Moleque Mateiro, isso em 2005 ainda, de uma criança de 6 anos com medo de folha. A criança estava chorando com medo de folha. E eu no meio de uma trilha, a trilha da Prainha, que é o Mirante do Caeté, que é um mirante lindo. E eu falei isso quando teve o seminário do Criança e Natureza que eu participei, o Instituto lá me convidou, que eu agradeço muito. Mas é uma história que para mim é muito forte. Como uma criança de 6 anos tem medo de folha? Como é que ela chora? E como é que eu, no meio da trilha, eu vou trabalhar com uma criança, no meio da floresta, que o que mais tem é a folha? Então, realmente, assim, o Moleque Mateiro surgiu de ver essa necessidade. Nós precisamos estar próximo à natureza. Nós somos natureza. Nós não precisamos estar perto da natureza. A gente tem que se redescobrir como parte da natureza. A gente tem que se redescobrir como natureza. Isso é curioso para você falar para a criança parar de imaginar no play o que seria uma floresta, né? Você está no play, ou enfim, ou nas grandes cidades em que você pode até brincar na rua, mas não tem toda essa relação com a natureza, né? Para parar de fazer aí uma natureza fictícia, né? Uma natureza como se fosse aquela coisa assim, selvagem, que a gente vê assim no Discovery Channel, em alguns canais assim que você vê só aquele... E você saber, a natureza está ali do teu lado, pode ser uma pracinha pública, onde é que tem 2, 3, 4 árvores, mas você vai estar ali, vai estar sentado com uma formiga passando, com uma cigarra cantando, e você ali vai estar vendo as coisas acontecendo, você vai estar se reconectando pouco a pouco com isso. Então isso é muito rico. Bom, a gente tem perguntas no Facebook, vamos já para a primeira, da Cristiana Carvalho. Ela pergunta, Laís, em que a falta de contato com a natureza pode ser prejudicial para a criança? Há estudos atualmente que já apontam que há várias consequências, tanto no que diz respeito à saúde física quanto à saúde mental dessas crianças e dos adultos também, mas as crianças são mais afetadas por esse transtorno. Enfim, como é que você pode responder, Cristiana? Então, acho que a gente enxerga muito a natureza como um antídoto mesmo para doenças físicas e mentais. Então, primeiro a gente pode pensar, por exemplo, em termos de obesidade. Hoje em dia, 30% das crianças brasileiras estão com sobrepeso e 15% já são consideradas obesas, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem um estilo de vida mais sedentário. Quando a gente brinca na natureza, a nossa conexão com a natureza é através do nosso corpo. A criança, quando ela está no ambiente natural, naturalmente ela corre, ela escala, ela quer subir na árvore, ela já tem um brincar, um jeito de estar na natureza muito mais ativo. Então, já é natural essa atividade física. Um outro ponto também é até a questão da concentração. Existem estudos que comprovam que as crianças que andam, por exemplo, 20 minutos num parque, ou que andam 20 minutos numa cidade, essas que andam 20 minutos num parque, elas têm um índice de concentração maior. E hoje em dia, até fruto, mais uma vez, desse estilo de vida, a gente está tendo cada vez mais um índice maior ainda de transtorno de déficit de atenção. Isso a gente associa muito a esse brincar livre na natureza. Uma outra questão também, acho que a agressividade, por exemplo, tem estudos que comprovam também, por exemplo, em bairros que são bairros mais arborizados, o índice de criminalidade é 50% menor do que bairros onde não está arborizado. Então, assim, o equilíbrio emocional que a gente tem quando a gente está ao ar livre, esse fator restaurativo que a natureza tem na nossa vida, isso é algo que acontece com as crianças também. Então, eu acho que a ausência da natureza, ela tem um impacto direto, inclusive, no equilíbrio emocional da criança, porque elas ficam mais agressivas, elas ficam menos tolerantes, elas ficam mais irritadas, porque todo aquele movimento que ela precisa, toda aquela necessidade de movimento corporal, elas acabam não tendo, porque como o Chico mesmo falou, hoje em dia a gente passa 90% do nosso tempo em ambientes fechados e hoje em dia 87% da população brasileira já vive em contextos urbanos, né? Bem, Laís, de tudo que você está falando aí, é bom a gente até esclarecer, porque muita gente ainda tem uma visão assim, vamos falar de abraçar a árvore, de como se fosse uma coisa autoajuda. Não, de fato é importante, você deu aí elementos, dados que são fundamentais para a gente entender que essa relação com a natureza não é algo utópico, não. Ela precisa, de fato, acontecer para que a gente tenha uma relação saudável com o mundo, né? Isso, eu acho que hoje em dia tem surgido cada vez mais pesquisas que comprovam os benefícios de estar em contato direto com a natureza. E esse contato tem que ser um contato presencial, tem que ser uma relação positiva e física desse contato com a natureza. Então, assim, a presença da natureza na vida das crianças tem uma contribuição direta no desenvolvimento integral dela, no desenvolvimento social, no desenvolvimento físico, intelectual, emocional e
espiritual. Se a gente observa a infância, por exemplo, a capacidade que as crianças têm de se encantar com a simplicidade das coisas e o tanto que na natureza, a beleza da natureza nos faz esse convite, né? Esse convite da contemplação, da gente se acalmar, da gente se encantar com a beleza desse mundo natural. Então, assim, eu acho que hoje em dia já não é mais uma linguagem intuitiva, não é um conhecimento intuitivo mais. Hoje em dia é um conhecimento científico, onde cada dia mais existem pesquisas que comprovam os benefícios no desenvolvimento integral da criança. Chico queria complementar, né? Quando ela falou da competição, eu acho um dado bem interessante da agressividade da competição. Agressividade. Ver que muitas vezes a gente pega grupos, assim, principalmente de pré-adolescentes, que quando eles entram na trilha, eles estão sempre disputando, brigando, etc e tal. No meio da trilha, eles começam a mudar, para começar que a natureza dá uma humildade a eles. É um ambiente que não é o ambiente deles. Então, eles já ficam meio, psicologicamente mesmo, no âmago, eles falam no interior deles, eles já ficaram, calma aí, um ambiente desconhecido. Então, eles já começam a ficar mais ressabiados. E aí começa a ter a dificuldade da trilha, uma raiz maior, um degrau maior, e eles começam a se ajudar. Ficam cooperativos. E ficam cooperativos. E no final da trilha, aquela agressividade, aquela disputa inicial que existia, que é até natural dessa idade, você vê que já está mais branda. Isso você vê no final da trilha, cada vez mais as crianças estão se ajudando, estão se cooperando e menos se competindo. E é legal para ter uma dimensão de que você é dentro de um universo enorme. Porque você, quando está no play, você se acha o dono do universo, né? Quando você está na natureza, você vê que você é um elemento ali, né? E acho que tem também assim, as inúmeras possibilidades que esse brincar na natureza oferece para a criança, né? Assim, esse é um brincar muito mais criativo. Os elementos naturais, ele dialoga diretamente com a alma imaginativa da criança. Então, indo um pouco nessa linha que o Chico levantou, por exemplo, às vezes no ambiente escolar, né, numa sala de aula, tem muito isso é meu, isso é seu. Na natureza, qualquer material, qualquer pauzinho, por exemplo, acaba que ele pode acessar diferentes funções. Ele pode ser desde uma espada de um príncipe, ele pode ser desde uma varinha de condão de uma princesa, ele pode ser um rabo de um elefante, enfim. Eu digo isso por quê? Porque se, de repente, tem um pauzinho, uma criança pegou ali um pauzinho, gostou daquilo, ela fala, aí a outra vem, não, mas eu também quero um pauzinho. Ela tem outro ali que ela já cria alguma outra coisa. Também tem essas inúmeras possibilidades que a natureza convida a criança a materializar os desejos dela de brincar. Agora, então, pelo que que isso vocês... contribui também. Desculpa te interromper, porque pelo que vocês estão dizendo aqui, tudo isso que a gente está discutindo no programa de hoje está associado ao estilo de vida que a gente acabou adotando, as sociedades ocidentais, sobretudo, acabaram adotando nas últimas décadas. Como é que vocês analisam os papéis da escola e da família para mudar essa realidade? Chico, começando por você. Então, quando o moleque mateiro fala de educação ambiental, a gente fala de uma educação ambiental crítica. Que é uma educação ambiental que ela pressupõe que a gente tem que se botar como agente no centro do conflito. Ou seja, hoje vivemos num conflito socioambiental enorme, uma crise socioambiental enorme. Da onde que surgiu essa crise? Quais são as raízes? Se a gente ficar debatendo só fazendo ações pequenas, a gente vai chegar ao centro da crise. Então, eu vejo o papel tanto da família quanto da escola é você realmente estimular o aluno a pensar. É você estimular o aluno, estimular seu filho, o educando. O aluno não gosta dessa palavra, né? Mas o educando, estimular o educando a refletir constantemente na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu mundo. Quais são as raízes dos problemas que te afligem? Quais são as raízes daqueles problemas socioambientais todos? A gente fala da água, vamos fechar... Aí tem aquela educação ambiental que fala, vamos fechar a torneira para não gastar água. Tá, mas calma aí. A água que a gente consome, nós, pessoas físicas, água para consumo residencial no Brasil, é 3% de toda a água usada no Brasil. 97% é agroindústria. Então, se eu ficar fechando minha torneirinha, vai ficar dando certo? Não. Eu tenho que parar e pensar qual é realmente o problema da crise hídrica no Brasil. Qual o problema que isso vem? Então, para mim, o papel da escola é instrumentalizar os alunos com conhecimentos para que eles possam refletir e aprofundar criticamente e dar para ele também instrumentos para que ele não fique só com conhecimento bitolado, decorado na cabeça, mas sim para que ele tenha um conhecimento que ele possa refletir, para que ele possa, a partir daquela reflexão, fazer análises críticas e construir raciocínios em que ele possa chegar às raízes dos problemas e pensar em soluções, que não adianta chegar na raiz sem chegar em solução. Então, com isso você tem que estimular a criatividade, porque você só vai construir um raciocínio com criatividade. Então, a escola tem que fomentar um livre pensar, tem que fomentar uma criatividade total. Isso é um papel da escola. O papel da família é o papel de dar valores, é o papel de dar
realmente para ele esse amor, esse carinho pela natureza. Que aí vem de um dia a dia no cotidiano, ligado ao esporte, ligado à proximidade com meios naturais. Mesmo que você não consiga ter aquela coisa, meia hora, 40 minutos, 50 minutos você conseguia levar seu filho numa pracinha, levar seu filho, que você não tem uma pracinha perto de casa, que às vezes não tem, mas que você consiga fazer um passeio ao ar livre com ele, vai andando até a escola, vai de bicicleta até a escola, mesmo que seja sua rua, que você consiga estimular ele a ter contato cada vez mais com o ar livre. Então, o papel da família, para mim, é dar valores e dar princípios para que ele se sinta pertencente à natureza, se sinta e entenda que a natureza é ele e que ele tem que ter carinho e respeito à natureza. E a escola tem que instrumentalizar esse conhecimento para que ele consiga refletir criticamente nisso tudo. Eu acho que, primeiro, só para esclarecer que eu acho que esse papel da conexão da criança com a natureza, ela passa por todas as esferas da sociedade. Então, aqui a gente está fazendo 2 recortes, né, que seria o da escola e da família, para promover essa conexão da criança com a natureza. E a conexão da criança com a natureza, ela começa por uma experiência física mesmo, como eu disse. Então, eu acho que ambos os papéis seria muito mais de garantir acesso. E garantir um acesso e também garantir tempo, garantir, dar permissão para que a criança possa interagir com esse ambiente natural de uma maneira livre, espontânea, para que ela possa ter uma interação bem livre mesmo, assim, que ela possa brincar bastante. Então, eu acho que tanto da escola quanto da família é garantir esse acesso na vida e na rotina dessa criança. Como mesmo o Chico falou, tem uma questão de valor aí, de você valorizar, de você lapidar o olhar, de você ter, inclusive, um adulto sempre disponível ali para acompanhar a criança e se conectar com a natureza junto com a criança também, entendeu? De se maravilhar com o ambiente natural que está no nosso entorno. E também eu acho importante desmistificar um pouco o que é essa natureza que a criança precisa, né? Porque muita gente pensa que para estar em contato com a natureza, a gente precisa viajar. Tem que levar para o Pantanal, para a Amazônia. Precisa levar para uma unidade de conservação. Então, eu estou falando isso porque até uma escola que fala, mas Laís, como é que a gente faz, né? A gente tem uma escola aqui, não sei, em São Paulo, que a gente está, né, ali na Paulista, numa super urbano, tá? Falando, não, mas o recorte de natureza também que uma criança precisa, não necessariamente é um recorte grande. A conexão da criança com a natureza começa muito em casa também. Às vezes, a árvore que tem na esquina daquela escola já é um universo completo para a criança se relacionar, se interagir, de criar um vínculo. Ela vai achar que é a floresta amazônica, porque, né, a proporção, né, proporcionalidade, aquilo é imenso para ela, né? Exatamente. E até ter cuidado, então, assim, quando penso na escola também, de não achar também que esse contato passa apenas pelo cognitivo, entendeu? Que então, de repente, numa sala de aula, por exemplo, o fato da gente estar estudando sobre a natureza não é suficiente, assim, que tem que ter um contato mesmo com a natureza. E para esse contato, como você disse. E físico, e ter tempo, dar tempo também. Porque às vezes fala, olha, então vamos deixar 10 minutos por dia, já é suficiente. Não, tem que garantir um tempo e que seja um tempo não dirigido também, que as crianças possam elas mesmas descobrir, interagir com esse ambiente natural. Não é banho de sol, implementar nenhuma atividade desse tipo. Na hora do banho de sol, vamos para... Né? Não é essa a ideia. E não, é banho de sol na prisão, não é nada. Pois é. Eu queria, já que você tocou num assunto importante, que é o papel do adulto, né? A gente que trabalha aqui na TV Escola, acompanha muitas escolas no Brasil, a gente sabe, já ouviu muitos professores falando assim, olha, mas eu tentei implementar uma atividade de ir num parque ou de ir numa cachoeira e tal, e os pais começam, não, porque vai se sujar, não, porque vai adoecer, não, enfim, né? Não mexe na terra. Não mexe em terra, porque terra tem bicho, bicho tem doença, enfim. Como também desmistificar essa ideia de que ter contato com a natureza é algo negativo, né? Como é que você que leva a criança para fazer trilha, né? Que trabalho pode ser feito com os pais das crianças também, né? De convencimento de que essa natureza não vai trazer doença, né? Isso é bem complexo, porque a gente pensar na nossa sociedade tem esse distanciamento com a natureza há séculos. Se nós pegarmos as nossas contos infantis, todos eles apresentam a natureza como algo mau. É o João Maria que se perde na floresta, é o lobo mau que está no meio da floresta, e por aí vai. Então a gente tem sempre essa visão da natureza como escuro, como lugar que a gente tem frio. Então isso é uma coisa que está arraigada no nosso inconsciente. Então, muitas vezes, principalmente assim numa sociedade como o Brasil, que a gente não tem essa cultura de ir viajar para a natureza, a gente tem a cultura da natureza ser um lugar selvagem, um lugar onde o capel vai trabalhar, e a cidade é um lugar civilizado, a gente tem essa natureza no nosso país, essa cultura no nosso país, isso complica muito. O que a gente tem que cada vez mostrar mais para os pais, isso a gente consegue mostrar através
de fotos, de filmagens que a gente faz de projetos, nós ver como é que a criança realmente, ela fica feliz na natureza. E ela vai se ralar, ela vai machucar. Mas isso faz parte até de aprender a ser gente, aprender que você vai se machucar aqui, mas ali na frente tem uma cachoeira maravilhosa. Você vai dar uma ralada aqui, vai ficar exausto numa subida, mas lá na frente tem um mirante maravilhoso. E com isso você vai começando também a pegar, a aprender, que a vida também é isso, tem desafios, e esses desafios vão ser recompensados no final com algum prêmio. Então, quando se fala de famílias, realmente é diferenciado realmente falar de famílias. Eu já peguei pai me ligando, então tinha jacaré na Florida da Tijuca, numa trilha da Florida da Tijuca que eu faço para criança de 5 anos. E aí você fala assim, gente, calma aí, mas realmente tem esse mito da natureza como mal. E como é que a gente consegue desmistificar isso? Isso é só realmente, como a Laís falou, é só realmente com contato, deixando tempo para você se aproximar da natureza, tanto os pais quanto as crianças. A gente tem umas imagens aqui prontas para vocês de casa assistirem, e a gente aqui também, das atividades propostas e realizadas pelo Instituto Moleque Mateiro. Enquanto o Chico continua dizendo, a gente vai vendo aí essas imagens. Mas aí você dizia da importância de garantir essa proximidade e convencer os pais de que a natureza não é só uma ameaça, né? As imagens já estão no ar. Exatamente. A gente mostrando para os pais como as crianças ficam felizes na natureza, mostrando como é que as crianças se divertem plantando, se divertem tomando banho de cachoeira, e mostrando como é que isso realmente faz bem para elas, isso pouco a pouco vai mudando. É tipo uma escola que começa uma turma faz um passeio para a natureza, que aí teve aquele quórum baixíssimo, só 5, 6 pais deixaram. Todas as crianças voltaram a mão, todas as crianças falam muito bem. Aí daqui a pouco são 10 crianças, e quando você vê, você começa a criar uma cultura. Eu vejo muito isso em escolas, como o Moleque Mateiro começou pequeno, fazendo 1, 2, 3 passeios, era difícil levar as crianças, exatamente por causa dessa questão. Tanto da escola ter medo de tirar sair da escola, sair dos muros da escola, quando os pais deixarem. Porque o professor tem medo também, né? A escola, de um modo geral, tem medo também da criança se machucar, se aprontar. A gente falou dos pais, mas a gente sabe que tem educadores que têm medo, sim. Eu penso nos adultos de um modo geral. Uhum. Por isso que eu falo, tem que aprender. Claro, temos que aproximar as crianças da natureza. Mas temos que apresentar a sociedade como um todo da natureza. Nossa sociedade se distanciou totalmente da natureza. Então os adultos, têm que também saber que a natureza é algo maravilhoso a ser contemplado, a ser admirado. E hoje em dia você não tem tanto isso também. Se você tiver um pai mateiro, você vai ter um filho mateiro. Então é exatamente isso. Então a pergunta inicial que eu acho que eu me perdi um pouco é de como aproximar os pais, também de como fazer os pais deixarem, é realmente você apresentando tanto dados científicos, que é o que o Instituto Alana traz, que o Richard Louv traz, quanto você mostrar também dados, vamos dizer, poéticos, lúdicos, que são esses dados que você vê no dia a dia, de mostrar como é que a criança realmente precisa disso e se sente bem com isso. Oportunizar as vivências, né? Que é o que vocês fazem lá, a gente está vendo nas imagens aí. Inclusive, acho que são pais aqui agora reunidos também. Isso são professores. O Moleque Mateiro também trabalha com curso de formação de professores. Agora a gente vai falar também com a Laís para saber das atividades do Instituto Alana. Vocês têm esse projeto Criança e Natureza. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Enquanto você estiver respondendo também, a gente também vai ter a oportunidade de ver as imagens do trabalho de vocês. Então, nosso objetivo é garantir que as crianças cresçam e se desenvolvam em contato com a natureza. O nosso sonho é, de fato, que a infância seja rica em natureza. E o que a gente faz é, em primeiro lugar, a gente quer colocar esse tema em pauta. Então, a gente tem um trabalho forte, assim, de organizar esse assunto, como se a gente fosse um eixo organizador mesmo. Então, para isso, a gente traduziu o livro do Richard Louv, que esse é A Última Criança na Natureza. A gente fez um seminário, que inclusive o Moleque Mateiro até participou, o primeiro seminário Criança e Natureza, que foi em São Paulo e no Rio. Então, a gente tem... Cada vez mais a gente tem produzido conteúdo, disseminado e fomentado esse conteúdo no sentido de lembrar a sociedade de quão importante é esse contato da criança com a natureza. Uma segunda ação que nós temos, aí é uma ação mais voltada para as famílias, chama Clube Natureza em Família, que é exatamente estimular esse contato, assim, colocar na agenda, estar na natureza, na agenda das famílias, né? Então, a gente dá um passo a passo, assim, uma espécie de um guia mesmo de como que as famílias podem se reunir, se encontrar para estarem na natureza junto. E a gente também tem um trabalho em advocacy, onde a gente está estudando cada vez mais, assim, como é que a gente pode influenciar as políticas públicas, principalmente dentro da área de cidades, para que onde a gente possa garantir, né, que existam mais espaços verdes e que uma vez que existem esses espaços verdes, que a gente possa interagir com os espaços verdes, né, porque às vezes até tem um parque e tal, mas a criança não pode subir na árvore, não pode pisar na grama. Então, enfim, na verdade, e são esses os pilares do Alana, né, que é a comunicação, que é a questão de disseminar, colocar o tema em pauta, é o advocacy,
advocacy, que é influenciar políticas públicas, a inovação e a área de educação. Agora, vendo as imagens dos trabalhos dos dois institutos, é impressionante a alegria dessa garotada brincando com água, mexendo com terra, uma felicidade só, né? Parabéns já para vocês dois pelo trabalho desenvolvido. Já que você falou na questão da política pública, a gente recebeu uma pergunta da Fabiola, pergunta por Facebook, Fabiola, Neuburn. Ela diz o seguinte: quais as causas e consequências desse déficit de natureza e até que ponto as prefeituras têm responsabilidade nisso? Como é que você vê a questão do poder público, Chico, nesse papel, né, de apresentar, porque o Estado é responsável também pela criança, né, pelo desenvolvimento de uma criança em qualquer situação, em qualquer lugar do Brasil, e qual é o papel do Estado aí nessa aproximação da criança com a natureza, né? A Laís falou uma coisa importante, assim, você deu um dado aí de diminuição de violência 50% em lugares mais arborizados, né? Isso aí seria um bom papel de atuação aí de prefeituras, né? Essa prefeitura esteja onde for, né? Porque a gente sabe, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem várias localidades, vários bairros que estão totalmente sem árvores, né? E aí seria esse um papel, então, do Estado de arborizar aí a cidade, né? Se você pegar a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, assim, já no terceiro, ou é o 4º ou 5º artigo, ele fala que é dever do poder público garantir a todos os cidadãos, um meio ambiente equilibrado e saudável para toda a população brasileira. Então, já institui o poder público esse dever. Então, você realmente, a partir daí começa a ter várias leis, várias demandas que você pensa assim, como que você garante esse acesso a esse meio ambiente? Então, realmente, para mim, cabe ao poder público que você tenha cada vez mais arborização em ruas, cada vez mais você tenha praças e locais públicos onde é que você consiga ter um espaço de lazer, que você nem que tenha 3, 4 árvores e um pouco de grama, mas que você não tenha, assim, em 15, 20 quarteirões, nenhum espaço desse. E que não tenha plaquinha, assim, não pode pisar aqui nessa grama. É um lugar, como a Laís fala muito, é um lugar para ser livre. É um lugar para você entrar em contato com você mesmo e com a natureza. Se você pegar a Lei 9795, que é a lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, ela institui também ao poder público difundir isso entre a sociedade, difundir a educação ambiental entre a sociedade. Então, também você já vê mais uma lei que bota o poder público falando que você tem que fazer isso. Então, como é que cabe ao poder público difundir a educação ambiental? Cabe implementar realmente políticas, cabe implementar projetos, programas que atendam à educação ambiental, tanto a educação ambiental mais teórica, quanto a educação ambiental que estamos falando aqui, que é a educação ambiental mais, assim, vamos dizer, em contato com a natureza, que você realmente faça projetos, programas ao ar livre, que você sensibilize os seus educandos em contato direto com a natureza. Temos diversas unidades de conservação que podem ser feito isso, mas também pode ser feito na tua rua, na tua praça. Um projeto que você pega crianças de uma escola pública e você começa a cuidar da tua rua, do teu bairro, fazendo canteiros, pintando os canteiros, pintando os muros que estão sujos, pensando na questão do lixo, pensando em diversas outras questões. São maneiras que você pode fazer, o poder público começa a ajudar nesse contato com a natureza, ajudar nesse contato, nessa proximidade e nesse pensamento cada vez maior de como deixar o ambiente mais saudável. Laís, você falou algumas vezes já do escritor Richard Louv, né? Ele é um pesquisador desse assunto, para quem não acompanhou o primeiro bloco, o bloco anterior. E numa entrevista recente, ele declarou que em grandes cidades as escolas devem liderar o caminho de resgate do convívio das crianças com a natureza, já que as áreas verdes são poucas e a vida dos pais é corrida. Você concorda? Eu sei que você falou assim, também no bloco anterior, é papel de todo mundo garantir que a criança tenha essa oportunidade de vivenciar a experiência de estar na natureza. Mas você concorda que a escola tem um papel de destaque? A gente pensa no Brasil uma jornada que as crianças ficam 4, 5 horas, a gente caminha para a educação integral que as crianças vão ficar mais tempo na escola, muitas já ficam. A escola tem um papel que deve ser de protagonismo nesse processo, na sua opinião? Eu acredito que sim. Por quê? Porque é onde a criança hoje passa mais tempo, é na escola. Se fosse com a família, talvez a família teria que lidar. Então eu falo assim, se a gente olhar onde é que essa criança circula hoje, exatamente porque os pais são muito ocupados, né? Então não tem tanto tempo mais para ficar em casa com as crianças, onde é que essa criança está? Ela está na escola. Então a escola é onde
a criança passa mais tempo e ela tem um papel super importante na formação de pensamento crítico dessa criança também, né? Questão de valores. Mas o que eu quis falar, assim, é que eu não acho que é só papel da escola, entendeu? Acho que a família também tem uma responsabilidade grande, acho que o poder público também tem uma responsabilidade. Aonde essa criança está, eu falo, se a gente for pensar qual é o mundo que acolhe essa criança. A criança nasce numa cidade, ela nasce dentro de uma família e ela passa boa parte do tempo dela na escola. Então, eu acho que o que o Richard Louv fala, que a escola, sim, tem um papel muito crítico, porque hoje em dia as crianças passam muito tempo dentro da escola, né? E essa qualidade desse tempo, que muitas vezes o educador pensa que é só falar, fazer uma disciplina para falar de educação ambiental. E o que vocês estão propondo aqui hoje é isso também, mas esse contato maior, né? Porque muitas vezes pode bastar que a gente vai criar aqui uma disciplina para falar de natureza, né? Vai criar aqui uma aula, um projeto, e não é isso, é um contato constante. É um contato constante, um contato físico, um contato experiencial. O contato com a natureza, a conexão com a natureza começa, em primeiro lugar, através de uma experiência física positiva, experiencial na natureza. O George é professor de geografia na zona rural. Ele pergunta, Chico, o contato com a natureza faz parte da minha vida e dos alunos. Queria saber como posso explorar ainda mais nas aulas esse aspecto. Como é que você vê essa questão do George? Então, como é um professor de zona rural, as crianças têm a vivência rural. As crianças têm a vivência do plantio, do gado, do cavalo. Então, a gente tem que trazer para a sala de aula esse cotidiano das crianças, o cotidiano dos alunos. Muitas vezes a escola se distancia do cotidiano dos alunos. E você trazendo os temas em que eles trabalham no cotidiano da família, da lavoura, do gado, do que for que a família trabalha na área rural, e contextualizar isso a todos os serviços ambientais que existem em torno, todos os serviços ambientais que a natureza, vamos dizer assim, não tão alterada pelo homem, proporciona naquele meio natural. Então você começa a fazer realmente um trabalho das crianças pensarem no dia a dia delas, relacionado isso à escola, e você também começa a trabalhar o que o meu dia a dia tem a ver com a natureza, o que a natureza tem a ver com o meu dia a dia. Então, por exemplo, qualquer plantação precisa de água. A água precisa da floresta. Se não tiver floresta, não tem nascente. Então você já aí começa a fazer um link. Aí você começa a falar, por que a floresta precisa de... Por que a nascente precisa de água, de floresta? O que a floresta faz para a água? E ao mesmo tempo, aí, o que a floresta dá também para a agricultura, que são os polinizadores? Se não tiver polinizador, o que vai acontecer com a lavoura? A questão da erosão também, que a floresta segura. E a erosão, sem erosão, você melhora a pastagem do gado. E aí você pode começar a fazer várias brincadeiras, matemática. Quanto é que carrega mais de erosão com floresta ou sem floresta? Aí você tem experiência, qualquer lugar que você procurar na internet, você procura experiência com erosão que você consegue fazer em sala de aula com garrafa PET. Modelos de erosão muito maneiros, que a criança consegue ver isso de maneira super fácil. E você começa a trazer, então, o dia a dia da criança, que ela trabalha na zona rural, para o dia a dia da escola. Então você primeiro faz um link e ao mesmo tempo você consegue mostrar para ela que a natureza faz parte do dia a dia dela, mesmo quando ela não está no meio da floresta, mas ela está ali vendo o pai, assim, ou ela mesmo, botando a mão na enxada para cavucar o feijão, para cavucar o que for, ou tocando gado. Porque se não tiver a floresta ali, em algum momento não vai ter água, não vai ter pasto, não vai ter polinizador e diversos outros serviços ambientais que a floresta proporciona. Então você fazer todo esse link que fazer relações, né? Ensinar e aprender relações, também a fazer relações, né? Agora eu queria voltar a um tema aqui que a gente já passou ali, tangenciou nos blocos anteriores, que é a questão do receio. Muitos pais, a Bárbara até que fez essa pergunta, muitos pais, quando os professores tentam implementar uma atividade mais relacionada ao contato com a natureza, os elementos da natureza, tem medo que a criança se machuque, que a criança fique doente, que a criança fique resfriada porque se molhou, ou que se suje, enfim, e por aí vai. E medo também. Fico imaginando, Chico, quando os professores ouvem você falando da trilha, que é muito bom e tal, os professores fiquem pensando, nossa, mas eu vou colocar as crianças numa trilha, é arriscado, podem cair, pode quebrar um pé, a família vai falar o que comigo? Enfim, queria que vocês dessem as experiências de vocês. Aí a Laís estava dando até uma estatística aqui no intervalo também, eu fiquei bem curioso, acho que vale a pena a gente retomar para poder quem está nos assistindo agora ter acesso a essa informação. Quer dizer, isso tudo é mito também, né, Laís? Existem hoje pesquisas que comprovam que as crianças, elas caem mais da cama do que da árvore. Os índices de acidente hoje com as crianças acontecem muito mais em casa do que na natureza, Ninguém né? sabe subir em árvore, gente. Ninguém mais sabe. E daí a gente tem que pensar assim, enquanto... Eu acho que essa falta de intimidade que a gente tem com o mundo natural, de fato, a gente ressignificou a natureza e realmente associa ela ao risco.
Mas o que a gente acredita também é o quanto é importante para a criança ter acesso ao risco desde pequena. Porque, no fundo, a gente não deixa por uma questão de proteção, porque a gente quer assegurar, né? A gente quer que a criança fique segura, a gente não quer que ela machuque. Mas como que a gente prepara, então, uma criança, né, para a vida? Né? Assim, como é que a gente quer que essa criança lide com os riscos reais? É deixando ela experienciar os riscos. Então, a gente vê até essa questão do risco como um valor, que é algo que a natureza oferece e que a gente pode dar essa oportunidade para as crianças acessarem os riscos, administrar os riscos da forma como ela quiser, porque assim ela vai criando recursos internos para ela estar mais preparada para lidar com os riscos futuros da vida. Ela vai se tornar um adulto mais preparado para isso. Vai saber se proteger. Agora eu vou contar uma história triste, que Bárbara adora contar história triste aqui. Quando eu era criança, minha tia tinha uma casa de praia e aí tinha uma árvore. Minha mãe foi criada na roça, interior do estado aqui do Rio. Minha mãe teve a ideia, eu devia ter uns 10 ali anos. Minha mãe teve a ideia assim, sobe nessa árvore, porque ela queria ver se eu sabia subir na árvore. Eu subi e não sabia descer. E paguei um mico horroroso, a minha família me sacaneia até hoje por conta dessa história. Porque eu não tinha esse recurso de saber descer da... Porque não é parte da vivência, eu era criado em apartamento, aquela história toda. Então é isso, você também dizia, né, Chico? Porque, por exemplo, a questão dos acidentes nas trilhas com as crianças que vocês A gente tem... Só um parênteses, eu gosto de contar história triste, mas eu sei descer de árvore. Eu subi a vida inteira em árvore sem descer. Pois é, você falava... Ganhei. Você falava dos acidentes nas trilhas. É um número baixíssimo, né? Irrisório. Para começar, que acidente em trilha mesmo a gente nunca teve. A gente tem 11 anos de moleque mateiro. Só nesse primeiro semestre de 2016 a gente levou mais de 3 mil crianças para trilhas, para áreas naturais. E a gente sempre, desde 2006, a gente começou em 2005, desde 2006 a gente tem um seguro para todos os alunos que saem com a gente, tem um seguro de acidentes. A gente precisou usar esse seguro 3 vezes em 10 anos, desde 2006. A primeira vez foi em 2009, foi dentro de um museu, que a criança saiu correndo, bateu com a cara no vidro do museu e quebrou o nariz. A segunda vez foi uma monitora nossa, que quando a gente estava saindo da trilha, tinha um pedaço de asfalto, uma das crianças saiu correndo para encontrar com o pai, viu o pai e falou, pai, aí saiu quando tropeçou, e a monitora segurou ela para não cair no chão e torceu o pulso na hora que ela caiu no chão para segurar a criança. E a terceira vez foi agora, foi esse mês, tem menos de um mês, que estava saindo do Museu Imperial em Petrópolis, houve uma brincadeira entre 3 alunos, que eu não entendi ainda o que houve, mas um deles acabou tomando uma madeirada na cabeça do outro de sem querer. Então, das 3 vezes que a gente usou seguro... Não tem nada a ver com a natureza. Nenhuma das 3 vezes foi em trilha. Quer dizer, uma vez foi saindo da trilha, mas saiu da trilha, viu o pai e não foi a criança, foi o monitor que... Então, assim, é um dado... As 2 vezes que a gente trabalhou com criança mesmo, assim, seguro, foi em 2 museus. Um dentro do museu e o outro fora do museu. Que o pessoal do museu não me escute, então o museu que é um perigo. Brincadeira, gente do museu. Ou seja, os acidentes acontecem em qualquer lugar, na trilha ou não, né? A gente precisa desconstruir essas visões que a gente tem, até para poder oportunizar essa experiência para as crianças. Né? E aquilo que eu falei, volto a falar. Gente, um ralado, uma queda, faz parte. E faz parte de você, foi o que a Laís falou agora, você formar para a vida. Se você for tratado como um bibelô de luxo, na hora que chegar a tempestade, você não vai saber o que fazer. E existem tempestades na vida. Você tem que saber pilotar o seu barco na maré mansa, na tempestade. E uma queda, você cai, você é picado por uma marimbonda, deu pra caramba, você vai abrir o berreiro. Pô, se um marimbonda me picar aqui, eu vou gritar, dói pra caramba. Mas faz parte de você aprender que as coisas, assim, existem momentos bons, existe um banho de cachoeira, existe um mirante, existe a lua cheia, existe a picada de marimbondo, existe a queda, existe o momento que você está exausto, e você vai exausto na trilha, você vai na pirambeira e fala, Jesus, onde é que eu vou agora? Existe, faz parte, você ter dificuldade, faz parte da dor, para saber que lá na frente vai ter outra vez a recompensa. E um contato com a natureza proporciona muito isso. Agora, a gente ainda tem bastante pergunta de Facebook. A Luciene Silva fez ela afirmou aqui uma questão. Tiramos das crianças o gosto de mexer com a terra, o mato se tornou símbolo de perigo, vocês já estão apontando isso aqui, e hoje elas socializam cada uma do seu canto com um celular na mão. Esse diagnóstico que a Luciene faz, a Luciene está fazendo um diagnóstico, talvez muita gente pense que essas crianças que estão acostumadas aí com a tecnologia, essas crianças não vão se interessar pela natureza. Que experiências vocês têm disso, de criança que está acostumada ali com o celular? Por um acaso, eu tenho contato com algumas que não gostam de botar o pé na areia, porque acham que a areia gruda, areia de praia, por o tempo inteiro ficar em ambiente fechado e o tempo inteiro em frente a algo parecido como esse aqui. Qual é a experiência de vocês de apresentar um outro universo para essas crianças, se elas se interessam ou não, ou que tipo de reação elas têm? Como é que vocês veem isso?
Bom, as crianças, elas têm verdadeira paixão pelo ambiente natural. As crianças adoram correr, elas adoram subir, elas adoram pular. Então, eu acho que a criança, ela é natureza. Então, naturalmente, ela já tem uma identificação com aquele ambiente e ela já sente um senso de liberdade no ambiente natural, que aquilo ali, ela se conecta, entendeu? Então, assim, ela gosta muito do ambiente natural, ela gosta da natureza. Agora, existe uma cultura, hoje em dia, que a tem separado, a tem distanciado cada vez mais da natureza. Então, eu acho que tudo é uma questão de oportunidade. Eu acho que uma vez que essa criança tem oportunidade de estar ao ar livre, cada vez mais ela vai querer estar ao ar livre. Será que essas crianças que ficam o tempo todo, por exemplo, né, nas telas, no computador, será que existe um equilíbrio aí de repente, dar oportunidade? Porque o mundo realmente está aí, né? A realidade virtual está aí imposta, a gente já nasce mesmo com as telas, nós somos assim, né? Mas será que se der uma oportunidade igual para essas crianças, será que elas não vão escolher também estar ao ar livre? Então, assim, quando você me pergunta, mas o que você vê, né, essas crianças que passam o tempo todo? Eu vejo uma vontade, sim, de estar na natureza, de gostar, de brincar. Não há uma rejeição de cara. Não há uma rejeição. O que existe é que, dependendo da cultura, dependendo do estilo de vida daquela família, ela tem uma intimidade menor. Talvez ela tenha um estranhamento maior. Mas que a partir do momento também que ela for sendo exposta para esse ambiente natural, ela resgata uma intimidade que é nata dela, que a cultura, de uma certa forma, a distanciou. Porque ela é natureza, né? Ela gosta. Que criança que não gosta, pega um bebê, coloca numa praça, a primeira coisa que ele faz, ele pega a terra e coloca na boca, né? Então, assim, naturalmente, ela tem um instinto que ela quer explorar, né? Ela quer tocar, ela quer sentir, ela quer colocar as coisas na boca. E daí a gente vai contando para ela, não pode, porque a areia, você vai ficar doente. Não pode, que se você for para o frio, você vai ficar doente. Não pode, que se subir nessa árvore, você vai cair. Ela vai... Né? A gente vai contando vai descer, pra ela. Né? Aí isso vai impactando o jeito dela de explorar a natureza e vai criando mitos, né? Nossa, não pode. Ela já cria um medo. Acho que a gente passa muito essa cultura para ela, né? Uma inconfidência, a Luciene, que deixou esse comentário lá no Facebook, a Luciene começou o comentário reclamando do marido, porque ela disse que ela adora a terra e ele cimentou o quintal todo. Poxa, fica aqui um apelo pro marido da Luciene, deixa um cantinho de terra lá para ela plantar. Tira o cimento. Luciene, um beijo, obrigado pela participação. Vamos para outra pergunta do Facebook, é da Francisca Souza. Ela pergunta, é possível introduzir esse tema já na alfabetização? Chico, criança pequena ali, por volta dos 6 anos, já dá para fazer? Com certeza, a gente começa a trabalhar com criança de 3, 4 anos e a gente faz assim, tanto projetos em trilhas com criança de 3, 4 anos, quanto projeto de educação ambiental escolar, ou seja, dentro da escola. E aí, vamos trabalhar o que o Alana trabalha muito, que é a parte que eu mais gosto, que me encanta, que é o livre pensar, é a ludicidade, é a descoberta deles. Então, como é que a gente faz isso? Uma criança de 3, 4 anos, uma criança de 3 anos, você leva uma trilha, não tem nenhum tempo para ser falado, é deixar ele, assim, em contato com a natureza. E pouco a pouco você fazer assim, aqui e ali, assim, uma atividade que ele vai pintar isso, que ele vai sentir as texturas, que vai sentir a terra. Uma criança já de 4, 5 anos já começa a talvez ter um tema ou outro, aí você leva um pirata da mata, leva um saci, aí a criança começa a se encantar com aqueles seres folclóricos, aí você começa a trabalhar alguns temas com eles, assim, bem de maneira leve. Essa experiência que eu falei para vocês de erosão, eu trabalhei com crianças de 6 anos, de 5 anos. Como é que eu fiz? Eu era 3 caixas de madeira, assim, grande. E assim, numa você tinha plantas, numa você tinha menos plantas, outra você não tinha planta nenhuma. Eu molhava aquilo ali com garrafa pet e as crianças se amarravam. E a brincadeira das crianças, mais divertido, é que eu botei casinhas de papel assim desenhadas. As crianças entenderam que assim, se você não tiver floresta, a terra cai. Mas o que mais queriam é que eu molhasse que não tinha terra. Que a cidade toda caía, eles se divertiam quando a cidade caía. Mas já ficou no imaginário, no inconsciente deles, que se não tiver a mata, a terra cai. Então, existem diversas maneiras de você trabalhar a partir do contato. Uma horta na escola, uma criança de 3, 4 anos já pode chegar e botar a mão na terra e colher um nabo, plantar uma semente. Claro que vai fazer uma grande confusão. Mas é maravilhoso aquela confusão. Você vê a criança assim, toda cheia de terra, com a mão assim, com a boca cheia de terra. Ela está brincando, está em contato ali e ela está pouco a pouco se aproximando da natureza e pouco a pouco você vai conseguindo passar aqui e ali. Claro que conceitos muito rasos, claro que conceitos, mas isso vai ficando mais do que tudo. Aquele contato no coração dela, aquela proximidade no coração. Você acabou de responder aí uma pergunta do Renan Azevedo, que ele diz a prática do plantio de hortaliças e outras plantas no espaço escolar pode contribuir para a diminuição desse déficit. Sim, você está dizendo aí, se você fizer uma prática de plantio na escola, né, das hortas, de tudo que a escola costuma fazer, você já está aí fazendo uma aproximação, né? Aquilo que a Laís falou daquela meia hora, daquele contato, claro que não é um contato livre, que nem a Laís prega, que eu acho importantíssimo, tem aqueles
espaço verde também para soltar a criança, deixar a criança ser livre no espaço livre. Mas também para você ter aquele espaço direcionado, que a criança vai, hoje vamos plantar o feijão, vamos ver aquele feijão que plantou. Aí vai ter aquela coisa, um feijão vai nascer. Aí o feijão do Zezinho nasceu, o feijão do Luizinho morreu. O Luizinho vai ficar frustrado, o Zezinho vai ficar feliz. Beleza, mas faz parte de você ver como a natureza funciona, faz parte de você entender que nem tudo vai dar certo, faz parte de você entender que você tem que ter certos cuidados. Tudo isso, você vai ter aquele cheiro da terra na mão. Então, com certeza, ajuda a diminuir esse transtorno. Acho que a gente tem tempo ainda para mais uma pergunta. A última. A última, né? Vou seguir aqui. Val Souza. Há sugestões de ensino com alunos com necessidades especiais? Como trabalhar com recursos naturais, como folhas, água e terra? Como é que você vê essa questão? Acho que é para toda criança, toda criança. Né? Não tem, para toda criança. Não existe aí diferenciação. Não existe diferença. Para essa questão, né? E tanto faz poder aquisitivo, cor, se é especial, se não é. Tanto faz, é qualquer criança, é ser humano, né? Qualquer ser vivo, esse contato é indispensável. Eu tenho uma experiência muito legal, uma experiência bem positiva, que existia uma criança autista numa escola. E a gente levou essa criança autista, ela sempre ficava com a professora, ela não sorria, ela não falava, ela não emitia som. Ficava no canto dela. Era uma criança que, por algumas questões, a escola estava tentando socializar, botar ela junto com as outras crianças, claro. Aí já é uma série que eu não desconheço mais, assim, mas estava ali. E a gente levou para a trilha, era tema indígena, então a gente levou para uma beira de uma cachoeira pequenininha, crianças bem pequenas, até a questão da alfabetização, era crianças, eu me lembro, de 7, 8 anos, assim, ou talvez até menores. E o autista sempre estava assim, sisudo, quieto, na dele, sem falar nada, como ele ficava na sala de aula. E a nossa proposta era chegar, mostrando assim diversos elementos da natureza, chegar na beira da cachoeira e fazer cantos indígenas, contar histórias indígenas. Quando chegou na beira da cachoeira, esse garoto abriu um sorriso e entrou na água até o joelho e ficou batendo com a mão assim, e a professora nunca tinha visto ele sorrir. E ele estava sorrindo. Aquela água chamou aquele aluno para alegria. Então, assim, foi uma experiência riquíssima. Então, você vê assim, não só dá para trabalhar, como tem que trabalhar. É o que ela falou, todos têm que ter esse contato com a natureza, todos têm que ter essa proximidade. E ninguém resiste uma cachoeira, né? Vamos combinar, né? Gente, muito obrigada, viu? Obrigado, Laís. Obrigado, Chico. Obrigado a vocês, gente. E assim a gente termina o Salto para o Futuro de hoje. Agradecemos as presenças da Laís Fleury, diretora do projeto Criança e Natureza do Instituto Alana, e do Chico Schnorr, diretor administrativo do Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental. Tá curioso para saber quais são os nossos próximos assuntos? Calma, no site do Salto você acha todas essas informações. E mais, pode acompanhar as edições anteriores do programa e sugerir assuntos que quer que a gente discuta aqui. Anote aí o endereço tvescola.mec.gov.br/salto. E no Facebook da TV Escola você pode enviar perguntas e comentários para a gente. O endereço é facebook.com/TV Escola. A gente se vê no próximo Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.